galera da escola da vida, gente que acorda cedo, gente disciplinada, gente que está disposta a pagar o preço da felicidade e do sucesso. Eu gostaria de convidar o meu amigo professor Ricardo Belino para fazer sua introdução e logo em seguida, Belino, eu já tenho uma experiência para compartilhar com todos os amigos. Queria compartilhar aqui um pensamento, Carlos, que eu encontrei hoje de manhã cedo, que é muito interessante, que diz o seguinte: não há motivo certo para aproveitar um novo dia. Com chuva ou com sol, é preciso ser feliz, né? Hoje está chovendo aqui em Portugal e não por isso que não traz um sentimento de alegria, de entusiasmo para a gente estar aqui de manhã e com um propósito maior, podermos abraçar a todos os alunos, né? E dar início a essa nova aula. Eu acho que esse tema é muito importante, né? Falar sobre o preço, dessa decisão e dessa escolha por ser feliz, né? E por ter sucesso. Então, vamos lá, Carlos, compartilha aí a tua experiência. Queridos amigos e amigas, quando se fala em pagar o preço do sucesso, geralmente está associado com longas horas de trabalho, sacrificar o sábado, domingo, feriado, sacrificar o espaço, o tempo com a sua esposa, com a família, com os filhos, revela esse sentimento. Mas para iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, pagar o preço do sucesso é uma mudança mental, é uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. E esse preço é um preço caro, porque somente você pode pagar e somente você pode fazer essa transformação que é fundamental, que é o alicerce para pagar o preço da felicidade e do sucesso. Então, nós vamos falar tanto de aspectos racionais, como vamos falar de aspectos emocionais. Eu gostaria de citar um exemplo que ficou clássico na minha família ao longo dos anos. Em alguns momentos eu cito esse exemplo. Na minha casa nós temos um hábito. Desde que meus filhos são pequenos, eu e minha esposa, antes de deitarmos à noite, de nos retirarmos, apagar as luzes, nós chamamos as crianças e fazemos uma oração com eles, para terminar o dia, agradecer as bênçãos, pedir as bênçãos de Deus na nossa vida. É um hábito que fazemos isso desde que casamos, praticamente. E hoje eu vou compartilhar com vocês algo que talvez eu não tenha compartilhado em outras plataformas. O meu filho menor, naquela época com 7, 8, 9 aninhos, numa dessas noites que nós nos reunimos para fazer a oração, era a vez dele orar, porque cada dia um que ora. Um dia é o pai, um dia a mãe, outro dia é o filho, a filha, assim sucessivamente. E naquele dia, ele foi fazer uma oração que mexeu comigo, me deixou inconformado. E eu usei aquele momento para compartilhar com ele uma experiência que, felizmente, ele usa até hoje. Depois dele abaixar a cabeça, depois dele unir as mãozinhas, ele começou uma oração mais ou menos assim: querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nessa semana agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos. E nós pedimos que ninguém fique doente na nossa casa. Pedimos também que não entre nenhum ladrão aqui na nossa casa. O pai vai viajar, pedimos que não aconteça nenhum acidente na viagem dele. E também pedimos que aqui em casa não aconteça nada de mal. Terminou a oraçãozinha dele, em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, eu não resisti. Eu disse: querido, que oração linda que você fez. Meus parabéns. Teu coraçãozinho puro pediu a Deus. Mas amanhã, quando você for orar novamente, eu vou dar uma dica, pode ser? E o garotinho ficou muito atento para saber qual que era a dica que o pai dele ia dar. Eu disse assim: começa assim, meu filho. Querido Deus, papai que está nos céus, nós agradecemos por todas as bênçãos e nós pedimos, por favor, que nos dê muita saúde nessa casa. Pedimos que a viagem que o papai vai fazer seja uma viagem excelente,
pedimos que aqui na nossa casa somente aconteça coisas do bem. E, finalmente, nós pedimos por proteção, que seja um lugar seguro, um lugar de paz, um lugar de inspiração. E termina a sua oração. Daí ele disse, pai, será que eu estava falando tudo no negativo? Nem ele tinha se dado conta que a oraçãozinha dele estava totalmente voltada para aspectos negativos. Então, a partir dali, e felizmente, hoje ele já tem 20 anos de idade, as afirmações da vida, elas são voltadas para o positivo. E aqui eu vou compartilhar uma outra experiência nesse sentido, e aqui eu estou falando de pagar o preço emocional para ter felicidade e para ter sucesso. Eu e o professor Ricardo Bellino preparamos essa nova plataforma de transmissão pelo Restream, onde compartilhamos aqui com o Facebook, com o LinkedIn, com o Instagram, com o YouTube, o Twitter, várias plataformas. E a nossa assessoria de imprensa foi preparar um release para a gente compartilhar no mundo corporativo. E, entre outras coisas, eles colocaram o seguinte: motivado pelas inúmeras reclamações que recebemos dos 4 cantos do planeta, nós tomamos a iniciativa de compartilhar o nosso conhecimento em todas as plataformas. A hora que esse release chegou até mim, gente, eu pensei, nossa, isso daqui me lembrou da oração do meu filho quando ele tinha 8 anos. Como que eu vou enfatizar que motivado pelas reclamações de inúmeras pessoas do mundo todo? Daí eu mudei. Então, só aqui estou falando de pagar o preço emocional da felicidade e do sucesso. Motivado por milhares de solicitações de pessoas de todas as partes do mundo, nós tomamos a iniciativa de compartilhar o conhecimento em todas as plataformas. Pode ver que a mensagem é idêntica, é o mesmo conteúdo, mas a forma que você entrega é totalmente diferente. Quando você fala em reclamações de milhares de pessoas de todo mundo, imediatamente você cria uma barreira, você cria uma resistência. Agora, quando você fala atendendo a solicitação de milhares de pessoas em todas as partes do mundo, nossa, gente, o que eles estão solicitando que eu quero solicitar também? Então, eu descobri na prática, gente, que tudo que você comunica, você pode comunicar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E o resultado vai ser correspondente, vai ser proporcional à sua forma de pensar e de expressar. Mais um exemplo prático, quando nós começamos a fazer os temas, os tópicos de cada um dos nossos encontros, dessas 10 aulas da Escola da Vida, o tema original de hoje, sabe qual que era? Por que não? Nunca aceite não como desculpa, como resposta. E daí o professor Bellino jogou para mim a bola e disse, Wizard, você gostou do tema? O que você está achando? Eu disse, Bellino, vou contar uma coisa para você que eu aprendi ainda quando eu estava na faculdade. Nunca coloque um título negativo para um tema. E esse título que está sendo proposto aí tem 3 palavras negativas. Por que não? Já é o não. Nunca diga não ou aceite não para uma pergunta. Eu disse 3 negativas num título, Bellino. Vamos mudar esse negócio. E foi aí que nós, então, saímos com o título Pagar o Preço. Estamos falando aqui da questão emocional, da felicidade e do sucesso. Bom, então, conforme eu citei, tem aspectos racionais e emocionais. Logo mais nós vamos entrar nos aspectos racionais. Mas, antes de entrar no racional, nós temos que estar bem alinhados nessa questão pessoal, nessa questão emocional, que somente você e eu temos o controle. Carlos, vou aproveitar, então, o ensejo, né? E também trazer aqui uma experiência. E eu, de noite aqui, de madrugada, tive um insight para compartilhar aqui com os nossos alunos, né? Com aqueles que estão aqui nos prestigiando. Inclusive, temos aqui um aluno e mestre que está nos prestigiando aqui de manhã, que é o nosso querido Geraldo Rufino. Mas eu quero comentar aqui, Carlos, uma questão muito interessante que traz
esses dois aspectos, né, do pagar o preço, né, e o valor das coisas, né? Eu, no ano passado, fui convidado a fazer uma palestra aqui em Portugal, no Palácio da Presidência da República, por um banco muito importante que está sediado na Suíça. E eles resolveram fazer um evento aqui em Portugal e convidaram os principais investidores, os principais clientes desse banco da Suíça, e convidaram duas pessoas. Um homem muito, assim, orientado para coisa lógica, né? O presidente da empresa que é o consórcio da Embraer aqui na Europa, que é uma companhia muito importante, e ele é o presidente dessa organização, um cara muito cartesiano, um gestor muito importante, e me convidaram a mim para falar um pouco sobre a minha maneira diferente, né, de ver as coisas. E eu fui jantar com eles na noite anterior para alinhar um pouco as agendas e fiquei pensando, mas o que eu vou falar para esses investidores, né? Eu não tenho vocação para apresentador de programas de investimentos e teses de investimentos. Isso não é a minha vocação, né? E aí, Rafa, eu tive uma ideia e provoquei as pessoas, e nós dois temos falado bastante isso, a necessidade de provocar, né? De criar um desconforto, né? De tirar as pessoas da sua zona de conforto. E eu disse, olha, senhores, aqui nessa plateia, dinheiro não é um problema, né? Já sabemos disso. Então, assim, efetivamente, esse ambiente aqui não é exatamente para pessoas que estão com problema de dinheiro. Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês, obviamente, todos os anos, com seus assessores fiscais e contábeis, fazem a sua contabilidade, né, patrimonial, né? Vocês avaliam os seus portfólios de investimento, vocês avaliam os extratos dos seus bancos, né? Vocês, em algum momento, fizeram uma avaliação da sua contabilidade emocional? Vocês já pararam para pensar sobre a sua carteira de investimentos em felicidade? Como é que estão os seus ativos lastreados em felicidade? Que são basicamente as suas amizades, a sua religião, os seus amigos, a forma como você trata os seus sonhos e o seu compromisso em transformá-los em realidade. Como é que está essa sua contabilidade? Será que estamos aqui todos com a contabilidade em dia? Porque o leão da Receita, não da Receita Federal, mas da Receita da Felicidade, está de olho e vai passar uma multa caríssima. E não são poucas as pessoas que atingiram o sucesso idealizado, materializado, contabilizado em milhões ou bilhões, que sofrem de depressão, que são infelizes, que não têm um propósito, que chegaram no topo e, como não tem mais uma atividade que os preencha, porque foram substituídos por gestões profissionalizadas, pela segunda geração, se encontram frustrados. Então, nós temos que pensar não no preço que nós estamos dispostos a pagar pela nossa felicidade e sucesso, mas os valores implícitos e inerentes a essas escolhas. Porque são as escolhas que nós fazemos que vai nos trazer esse resultado. Primeiro, de sermos pessoas felizes e depois estarmos preparados para atingir o nosso sucesso, e um sucesso generoso, abundante, que se multiplica e transforma outras pessoas também em pessoas prósperas. Então, vou deixar aqui no começo já uma tarefa de casa, e você, como é um excepcional mestre e relembrador das responsabilidades dos nossos alunos, você relembrará no final, por favor, meu caro professor Carlos. Eu vou deixar aqui, porque aqui estamos tratando com pessoas comprometidas. Estamos aqui num ambiente de gente que não está querendo um atalho para ficar rico rápido, né? Que não está querendo se aplicar numa fórmula mágica de fazer coisas impossíveis, que a gente sabe que é um engodo. Então, eu vou deixar aqui o meu e-mail pessoal, que é o ricardo.belino, com 2 L's, @escoladavida.com.br. Eu vou repetir. ricardo.belino@escoladavida.com.br.
Vocês vão me mandar um e-mail e eu gentilmente vou devolver a vocês este artigo que deu origem a essa, que foi motivado por essa minha palestra, que chama-se exatamente Investimento em Felicidade. E lá vocês vão poder fazer um download de uma planilha Excel que tem a sua carteira de investimentos em felicidade. E você vai poder aplicar ali todos os seus elementos, todos os seus ativos e fazer um balanço. Se você não estiver feliz com o que você vê, você pode refletir, você pode mudar. A escolha é sua. E a cada 3 meses você faz um novo balanço. Não espere o outro ano para poder fazer os ajustes necessários na sua carteira emocional e nos ativos de felicidade. Então fica aqui o meu convite a vocês que estão participando dessa aula, que vocês podem me escrever diretamente e vão receber esse artigo, essa reflexão, essa inspiração e essa ferramenta para que vocês possam exercitar aquilo que Carlos e eu estamos falando com vocês aqui e nesse momento, e para que vocês possam, então, fazerem essa avaliação de forma prática. Aqui nós temos conceitos inspiracionais e também temos aplicações práticas. Essa é a escola da vida, a escola que te coloca para tomar decisões, fazer escolhas e aplicar essas escolhas todos os dias da sua vida. E, gente, para falar sobre felicidade, nada melhor do que o mestre da felicidade. Vou chamar a palco agora o nosso querido Geraldo Rufino. Eu não sei se todos conhecem a história do Geraldo, e talvez eu pediria, Geraldo, que você começasse lá do começo, porque, na minha opinião, o Rufino ele teria todas as razões do mundo para ser aquele totalmente frustrado, aquele sujeito totalmente deprimido, aquela pessoa cheia de traumas, aquela pessoa que fica culpando o pai, a mãe, o governo, o vizinho, Deus, pela sua condição, mas não. Ele deu a volta por cima e hoje é um líder em todo o nosso país, motivacional, um líder inspiracional, um líder empresarial. Rufino, a bola está com você. Melhor hora do dia. Quando você olha aqui, eu estou aqui numa fachada. Gente, olha isso. Vocês sabem o que é isso? Isso é energia divina. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto. Isso tem tudo a ver com felicidade. O privilégio de você levantar de manhã e ver a luz, o dia. As pessoas estão perdendo a referência de valores. Gente, estamos falando de valores. Quanto custa a sua felicidade? Tem preço? E não é, e tem gente que está pagando o contrário. O cara está pagando para ser infeliz. Ou seja, ele está largando tudo que tem para acumular mais. Isso é pagar para ser infeliz. E está esquecendo a ordem dos valores, o que começa na base. O Whindersson falou um pouquinho sobre eu contar um pouquinho da minha história. A minha história tem tudo a ver com esse tema. Gente, eu nasci lá no interior de Minas com 4 anos de idade, vim para São Paulo com 4 anos de idade, me instalei numa favela. E as pessoas falam, isso aqui é carvão, trabalhava no lixão, comia o que eu achava no lixão, sem problema. E as pessoas ficam me perguntando, Rufino, você não tem trauma porque você comia coisas do lixo, hoje você pode fazer opção A, opção B. Eu digo, cara, eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Olha que interessante, essa coisa da felicidade. Eu nasci rico, gente. Isso é um privilégio, isso é ser feliz. Como você nasceu rico? Você não foi criado na favela? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu nasci próspero, rico, eu nasci com sucesso e eu sou um privilegiado. Eu já nasci com sorte, sucesso. Ela disse, essa questão de ter nascido na favela ou não na favela é secundário, mas ele já nasceu rico. Então a pergunta que eu faço para todos que estão sintonizados conosco, você acha que você nasceu rico ou você nasceu pobre? Vai lá, Rufino, a bola está com você. Então, vamos embora lá. Então, gente, como eu estava dizendo, eu nasci rico. Eu só não tinha dinheiro. Olha que interessante. Mas o que eu penso num cara feliz quando você consegue somar respeito, relacionamento, pessoas. Felicidade tem a ver com o outro. Como é que você está encarando o outro? As pessoas são boas, elas são diferentes. Como é que você está convivendo com os diferentes? Eu aprendi a conviver com os diferentes muito cedo. Não julgar, conviver, gostar das pessoas como elas são, entender que as pessoas são crianças ou obra de arte. Criança é aquela fase que você está formando personalidade. Ela está dentro de você a vida inteira. Então dá um sorriso para ela,
ou sorria para ela, ou dá um sorriso para ela. Essa criança pode ser qualquer ser vivo ao seu redor, qualquer ser vivo. Eu estou falando de pessoas, de gato, de cachorro, qualquer ser vivo à sua volta tem essa criança, essa parte primeira da vida, que quando você realmente está puro e está pronto para poder ter esse patrimônio que não tem preço, que é a felicidade. Sorria para você mesmo, sorria para o próximo. Eu fiz isso a vida inteira. Eu venho carregando isso comigo. Agora, gente, a felicidade dá uma potência, dá uma motivação que permite dar saúde, gente. E aí, com essa força toda, isso te permite você ganhar dinheiro. Porque assim, para você não tem pobreza que resista 14 horas de trabalho. Para você conseguir trabalhar 14 horas e não perceber que está trabalhando, não cansar, não percebe que está trabalhando quando você está feliz. Então, você acaba produzindo mais, você acaba tendo mais disposição. Olha quantas horas trabalha o Belino, olha quantas horas trabalha o Wizard, e todo mundo que está nessa trajetória que você vê que subiu um degrau, olha quantas horas, é a referência. As pessoas querem copiar o Wizard, o Belino, o Vino, mais um monte de amigos que nós temos, inclusive alguns desse grupo aqui, e quer copiar o cara onde ele está. Não, cara, você precisa copiar de onde ele veio e como é que ele fez. Você pode ter certeza. Tem família, eles têm valores, eles têm pessoas, e tem alguém que chegou lá, e você vai, esse cara chegou lá, hein? Esse cara, aí você começa a olhar que ele está na Ford. Não é isso, gente. Não é isso. Você precisa olhar a trajetória toda, e lá no fundo, quando eu quero falar com alguém, eu vou fazer uma mentoria, eu tenho montado uma mentoria, gente. Eu estou montando uma mentoria de tanto me pedir mentoria. E na minha mentoria, a primeira coisa que eu começo a perguntar para a pessoa é o seguinte: vamos lá, vamos falar vou dar uma mentoria para você. Como é que é o seu relacionamento com a esposa, com a mãe, com o pai? De quando em quando você fala com a mãe? De quando em quando você fala com o pai? Manda o WhatsApp. Qual é o relacionamento que você tem com a mulher? Sai de casa de manhã com o DR ou sai de casa de bem com a vida? Você procura quem te prejudica no espelho ou você terceiriza a culpa achando que o culpado não é quem está no espelho? Cara, você sorri para você mesmo? Você se encanta com uma criança quando vê uma criança e tem a grandeza ou a humildade de sorrir para ela? Você consegue conquistar uma criança? Ela vai, mas peraí, mentoria? Eu falei, exatamente. A hora que nós chegamos no ponto final, você vai ver o quanto, exatamente esse assunto que nós estamos tratando aqui, gente. Você vai ver o preço da felicidade. Gente, custa nada quando você trata da base da felicidade, que é o emocional. Quando você está de bem com a vida, quando você está de bem com você mesmo, quando você está espiritualizado, de bem com Deus. Tem gente que não acredita, nada contra. Mas, cara, quando você acredita, você consegue na raiz, na base, na essência, na felicidade. O Belino fala felicidade. Gente, isso é um tema que tem que ser divulgado muito. Felicidade. Da fé, você consegue base para estruturar a sua felicidade. Então, eu sou feliz a vida inteira. Fiz todo esse trajeto. Eu nunca tive um tempo difícil, os tempos foram ficando diferentes. Eu nunca levantei de manhã para não ter gratidão pelo privilégio que eu estou vendo agora, a luz, o dia. A felicidade é coisa muito simples e acessível a todos. Então, gente, essa escola é fantástica, que é uma oportunidade de você se matricular e crescer como ser humano, de você se matricular e fazer novamente, começar de novo. Todos os dias nós podemos começar de novo. E aqui você pode começar de novo e se formar e fazer pós-graduação em crescimento humano. Ou seja, em outras palavras, felicidade, novo normal. Seres humanos melhores, seres humanos mais felizes, mais amorosos, mais apaixonados pelo que faz, seres humanos dispostos, motivados, felizes. E por conta disso, é natural que você tenha disposição para fazer, para ajudar, para compartilhar, para empreender. E aí, por consequência, você vai ganhar dinheiro. Gente, não confunda. Valores é que te dá a felicidade. O dinheiro é uma consequência. Bom dia! Que comentário riquíssimo, professor, mestre Rufino. É uma satisfação ouvir, ser inspirado e me sinto literalmente uma pessoa melhor depois de ter ouvido as suas palavras. De tudo que você falou, que é uma sabedoria tremenda, me chamou uma frase, chamou atenção uma frase: sorria para você mesmo. Essa foi uma experiência que eu tive que aprender, porque às vezes, gente, alguém vai te cortar no trânsito, alguém vai te dar um troco errado, alguém vai fazer algo que vai te deixar infeliz. Mas eu aprendi, gente, que mesmo naqueles momentos que a gente está assim um pouco desconfortável, nós temos a opção de deixar com que aquele evento tome conta
do nosso emocional ou nós controlarmos a emoção. Eu vi uma frase que eu guardo comigo até hoje. Mais importante do que acontece com você é como você reage àquilo que acontece com você. O mesmo evento pode estar acontecendo com duas pessoas diferentes. Uma vai ficar zangada, irritada, aflita, angustiada, nervosa, vai arrumar o maior barraco. E a outra vai estar controlada, serena, tranquila, administrando a própria emoção. Tem uma experiência que foi realizada por uma universidade americana, cujos alunos tinham como tarefa avaliarem numa casa de idosos qual era o grau de serotonina no cérebro daqueles idosos que estavam lá e que sorriam, comparado com aqueles idosos que estavam na casa de repouso e passavam o dia inteiro sem sorrir. E daí eles viram que o organismo, a própria natureza do ser humano, para cada sorriso que o idoso dava, era uma injeção de serotonina no cérebro que dava um bem-estar. E aqueles que não praticavam, aqueles que passavam o dia inteiro cabisbaixo, sem sorrir, não tinham essa substância e, consequentemente, não tinha esse benefício da felicidade. Daí os alunos, baseados no mestre, nos professores, resolveram fazer uma experiência inédita. E aqui que é o interessante do que o Rufino falou, sorria para você mesmo. Eles concordaram, alguns velhinhos que não sorriam, eles concordaram em passar um determinado período do tempo. E olha que nós estamos falando dos velhinhos idosos que não sorriam, mas eles iam forçar um sorriso. Eles iam pegar um esparadrapo, colocar na boca do velhinho e por um período ele ia ficar simplesmente assim. E passado um tempo, não sei se era meia hora, uma hora, eles iam fazer uma análise. E mesmo com o sorriso forçado, baseado em esparadrapo, o corpo, o organismo, fez uma injeção de serotonina no cérebro daqueles idosos que estavam lá naquela casa de velhinhos. Então, a pergunta que eu faço para você: você é uma pessoa como o Rufino, que acorda de bem, dando bom dia para todos, seja para as criancinhas, para os idosos, seja para os gatinhos, para os cãezinhos, para todos os seres vivos? Ou você é como aqueles velhinhos que passam o dia todo sem um único sorriso? E talvez vamos ter que convidar o Rufino para ir até você pegar um esparadrapo para você experimentar, você exercitar essa felicidade do sorriso. Obrigado, Rufino, pela sua belíssima introdução nessa aula que estamos falando sobre elementos emocionais, como pagar o preço da felicidade e do sucesso. Denino, por favor. Bom dia, gente. Um ótimo dia para nós. Obrigado, Rufino, mais uma vez pela tua valiosíssima contribuição. Obrigado, professor Carlos. Eu queria, continuando nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha de raciocínio, contar para vocês também uma outra experiência, né? E a gente está falando aqui do preço da felicidade, o preço do sucesso. E a pergunta é: você está preparado para pagar esse preço? Você sabe o que é o preço? Você sabe quanto custa o preço da sua felicidade, do seu sucesso? Porque muitas vezes você não está preparado. É muito fácil querer alguma coisa, mas estar pronto para ela é uma outra coisa. E quando a gente tem sucesso, quando a gente atinge o sucesso, a gente tem que tomar cuidado de não ser corrompido pelo nosso próprio sucesso e nos tornarmos reféns do nosso ego, né? E a gente tem a tendência, o ser humano tem uma tendência a querer, a precisar de aplausos, né? Está aí provado que a maior rede social do mundo, que é o Facebook, que tem mais de 2 bilhões de usuários, ela se construiu nesse aplauso coletivo chamado likes, né? Likes. Você é medido pela quantidade de número de likes que você consegue promover, né, e provocar nas pessoas. Isso gera uma euforia, né? Desencadeia uma euforia completamente eufórica, né? Uma loucura. E se você não tem, você fica deprimido, né? Você se sente isolado e se sente desprestigiado, né?
Então, eu quero dizer para vocês que quando a gente tem uma trajetória de sucesso, e eu tive essa experiência porque eu fui convidado pelo Roberto Medina, que é o fundador do Rock in Rio, para fazer a palestra de encerramento do Rock in Rio aqui em Portugal. E foi uma coisa engraçada, porque eu pessoalmente nem gosto de rock. Quero dizer, eu tenho um outro paladar musical e rock não é exatamente o que me agrada, o que eu gosto. Mas, obviamente, me senti muito lisonjeado e eu queria ter fazer alguma coisa que pudesse gerar um impacto nas pessoas e que pudesse deixar um registro ali, não apenas falar da minha trajetória, dos meus sucessos ou dos meus fracassos durante essa trajetória, o que eu aprendi com tudo isso, porque isso, na verdade, importa para mim, né? E tudo bem as pessoas aplaudirem esse meu sucesso, também é bom, eu não vou dizer que é ruim, é bom perceber que nós somos uma referência, é bom saber que nós inspiramos pessoas, é bom saber que elas nos aplaudem, né? E no final dessas palestras que nós fazemos, Carlos, eu, Rufino, somos aplaudidos, né? Com muita ênfase, né? Com muita euforia. Mas aí eu pensei, eu falei, vou mudar essa dinâmica, vou fazer diferente, vou correr um risco, porque, bom, enfim, risco é o meu sobrenome, né? Então, realmente, assumir risco é parte da minha vida e realmente eu adoro esse sentimento, esse frio na barriga. Se eu não sentir um frio na barriga, alguma coisa está errada. Se eu for fazer alguma coisa importante e não sentir aquele frio na barriga, que é aquela descida da montanha-russa, ou agora, melhor dizendo, quando eu e Carlos estamos pilotando o nosso lobo alado no desfiladeiro, né? No abismo, e não sentimos aquele frio na barriga, alguma coisa está muito errada e é por isso que a gente vai controlar o avião e puxar ele para cima e voar bem alto. E aí, o que aconteceu? Eu contei a minha história, contei minha trajetória, uma trajetória inegavelmente curiosa, interessante, que inspira as pessoas, só que no final, antes de terminar, antes de vir aqueles aplausos, né, para o Belino, eu disse, não, vamos fazer diferente. E eu disse para aquelas milhares de pessoas que estavam aqui no Rock in Rio, e perguntei a elas o seguinte, se você se sente um rockstar da sua vida, porque para ser um rockstar da sua vida, você não precisa pegar no microfone e cantar afinado. Você não precisa saber tocar uma guitarra ou tocar uma bateria. Não. Você precisa se sentir protagonista da sua vida. E se você se sentir um rockstar da sua vida no palco mais importante de rock do mundo, levante-se agora e dê uma salva de palmas para você mesmo. Meus amigos, vocês não podem imaginar o que foi aquilo. Naquele momento, aquelas milhares de pessoas levantadas se aplaudindo a elas próprias. Eu nunca ouvi uma salva de palmas tão intensa e longa. Elas não estavam aplaudindo o Belino. Elas estavam aplaudindo a cada uma delas. E isso passou a ser minha marca registrada. Não há uma conferência que não chame as pessoas a essa consciência da importância do seu protagonismo. Eu estive no palco da Convenção Internacional do nosso amigo Sandro Rodrigues, da Rinodê, que esteve aqui, inclusive, nos prestigiando. E lá, com 34 mil pessoas, eu fiz o mesmo exercício na arena do Allianz Parque. Qualquer pessoa, se for bem motivada e estimulada, ela pode acreditar que ela pode ser protagonista na sua vida. Ela precisa escolher. Sucesso vem depois de felicidade. E a felicidade é uma escolha. Nós podemos escolher sermos felizes. E ao escolhermos sermos felizes, nós vamos nos preparar para ter sucesso. E não o contrário. E no final do dia, você se levante e aplauda você mesmo. Porque a vida é um palco e a escola da vida é o palco para te ensinar a você reavaliar, ressignificar a sua vida. E se você, como nós, tem os mesmos valores, vai nos visitar. Vai lá, visita a escola da vida. O endereço é simples. Não podia ser mais simples. Não podia ser mais quarta série. escoladavida.com.br. E vocês são todos muito bem-vindos. E vocês são a alegria e a motivação para que Carlos, 5 da manhã, tem que acordar, pentear, escovar dente. Ele já vai tirar o sarro de mim, óbvio, porque eu acordo 3 horas depois, então o sacrifício é menor.
mas a alegria não é menor. A intensidade, a inspiração e o carinho de compartilhar com todos vocês é imenso. E esse é um projeto legado e que eu e Carlos estamos pilotando esse avião lançado no desfiladeiro para que a gente possa carregar uma infinidade de pessoas na nossa aeronave que possam levar os seus sonhos ao mais alto patamar possível. Querido professor, eu não sei explicar por quê, mas parece que quando nós abrimos as portas, abrimos a nossa sala da Escola da Vida, o tempo voa, o tempo passa rápido demais. E nós já estamos com 34 minutos depois das 6 horas e agora chega o momento para as perguntas e respostas. Então, só gostaria de dar a orientação de que não é um momento promocional, não é um momento de você vender a sua plataforma, não é um momento de você trazer atenção para o teu negócio. É você fazer uma pergunta. Pode ser para Ricardo Bellini, pode ser para o Wizard. Então, vamos chamar ao palco Pablo, que está conosco. Por favor, Pablo. Bom dia, Wizard, e bom dia, Bellino. Primeiramente, muito obrigado por tanto, né? É uma gratidão imensa poder ouvi-los diariamente nessa manhã, logo cedinho. Normalmente eu já estou trabalhando e aproveito para beber nessa fonte rica de conhecimento de vocês. Eu queria perguntar para o Wizard como foi passar, né? Você falou ontem sobre a importância do seu pai, né? Seu principal mentor, que escola, você pode mais. E como foi transformar esse sonho que para você já era, entre aspas, bastante, significar ter felicidade para buscar suas 3.000 escolas? Ouvindo vocês hoje, em ver uns insights, eu estou escrevendo justamente sobre felicidade na trajetória que eu estou trilhando em busca do meu sonho grande. Excelente pergunta, Pablo. Agradeço você ter feito, porque vai inspirar e motivar muitas outras pessoas que estão já matriculados na Escola da Vida. Meus amigos e minhas amigas, podem escrever no seu caderninho. Você jamais irá além do seu grau de expectativa, do seu grau de esperança de realização. Você nunca vai conseguir mais do que aquilo que você espera alcançar. Enquanto eu parti do zero, eu sonhava, então, ter uma rede com 1.000 escolas e, finalmente, eu atingi aquele objetivo e meu pai me diz uma provocação terrível: filho, é pouco, você pode mais? Naquele momento, 2 coisas podiam acontecer. Primeiro, eu podia me frustrar, eu podia me recuar, eu podia de alguma forma, me censurar. Ou, contrário ainda, eu podia censurar meu pai, criticar meu pai, se revoltar contra meu pai. Isso eu podia fazer. Ou o que eu podia fazer também, Pablo? Eu podia aceitar a provocação do meu pai. Ontem nós aprendemos que sem provocação não há realização. Agora, quando você tem uma provocação como essa, tamanha, né? 1.000 escolas é pouco. Até hoje, conforme eu falei, ninguém fez isso no Brasil. Carlos Wizard fez, mas ninguém mais fez. E o pai, como mentor, diz: filho, é pouco. Daí você tem que passar por um processo mental. E esse é o tema principal da nossa aula de hoje. Ou seja, você precisa começar a aceitar. Olha só o que estou falando agora, tem que escrever no caderninho. Primeiro passo aí é aceitar um novo patamar de realização. Segundo, acreditar. Não é somente aceitar por aceitar, é acreditar. Depois você precisa buscar. E daí, o quarto elemento que nós estamos falando hoje, pagar o preço até você realizar. Então, quando você aceita o novo patamar, quando você acredita, quando você está disposto a buscar, pagar o preço, finalmente você vai realizar aquele sonho. Sabe por quê? Quando você envolve todos esses elementos juntos, acontece o que nós temos falado da semana. Surge uma terceira mente para lhe apoiar. Quando você tem um grupo de pessoas unidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, aparece uma terceira, uma quarta, uma quinta mente, que seria impossível se cada um estivesse tratando do assunto de forma independente e isolada. Então, aqui só para dar um pouquinho mais de teor para a sua pergunta e resposta para os amigos, naquele ponto, com 1.000 escolas, o que acontece? Meus 2 filhos, Charles e Lincoln, retornam dos Estados Unidos, já formados, e diz: pai, esse negócio de educação é muito maior do que se imagina. Como assim, meus filhos?
A tendência internacional é das empresas adquirirem a concorrência e formar um grande grupo econômico. E sabe o que eu falei para eles, Pablo? Não se preocupa com a concorrência, meu filho. Nós somos líderes de mercado. Deixa a concorrência seguir o seu rumo, nós vamos seguir o nosso. Acontece que todos os meses, nas reuniões que nós fazíamos, eles traziam o mesmo assunto. E daí meu filho Charles fez uma provocação. E essa provocação mudou o curso da história. Ele disse, pai, só quero deixar bem claro para você uma coisa. Se você que é protagonista hoje não tomar a iniciativa de começar a adquirir as escolas concorrentes, algum investidor estrangeiro vai vir para o Brasil, ele vai adquirir essa concorrência que está estabelecida e você que hoje é líder vai ficar refém desse investidor estrangeiro. Uau! Naquele momento eu consegui entender a sabedoria, a visão e a estratégia. Então crescemos até 1.000 escolas, meu amigo Pablo, organicamente. De 1.000 até 3.000 foi através de fusões e aquisições. Obrigado pela pergunta. Vamos ouvir o Braga. Por gentileza, Braga. Bom dia, Wizard. Bom dia, Belino. Obrigado aí por essas palavras, por estar inspirando a gente logo cedo. Eu queria, dentro do que foi falado agora, do que o Belino falou, eu queria só citar aqui um texto do Nizam Guanais que fala que ser feliz é quase uma dieta, né? Uma alimentação balanceada. E ele coloca um texto recente falando, você aguenta ser feliz? E essa reflexão dele que a pessoa luta para alcançar determinados objetivos na vida e se quando consegue atingi-los quer mais e mais, a gente sonha com uma meta e quando chega lá começa a sofrer atrás de outra mais distante, né? A gente pede, temos mais, agradecemos o que temos, mas quando atingimos a gente quer mais e mais e mais, neuroticamente, novos objetivos. Ou seja, a gente está sempre deixando para trás tudo que a gente conquistou e está sempre querendo mais e mais coisas. E esse texto aí me marcou demais. Ele, inclusive, fala de várias outras coisas também, até mesmo a questão do alcoolismo, que quase se tornou uma pessoa alcoólatra e uma pessoa extremamente realizada como é o Nizam Guanais, né? Então, isso faz muito da parte do preço da felicidade, né? A pessoa está sempre querendo mais e mais, não se contentando com aquilo que tem e pagando um preço muito alto por isso. Essa era só a reflexão que eu queria colocar aí para vocês e para todo mundo. Obrigado aí mais uma vez pelas palavras aí logo cedo. Nós que agradecemos. Meg, sua pergunta, por favor. Oi, Carlos, tudo bem? Oi, gente, bom dia. Bom dia, Meg. Carlos, eu gostaria de perguntar qual é o maior obstáculo para alcançar o sucesso? Belino. Para felicidade. O Belino é mestre nessa área, por favor. Oi, Meg, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. Olha, não tem fórmula mágica, não tem regra. É uma escolha, e essa escolha pressupõe você aceitar correr todos os riscos inerentes a testar as possibilidades, transformá-las em probabilidades e correr o risco dela dar errado. É só quando você aceita o princípio de que você vai estressar as tuas ideias, as tuas opções, as tuas iniciativas no limite máximo para que ela possa ganhar resiliência, quer dizer, acima de todas as críticas e todas as falhas e todos os impactos que vão amassar o teu plano de negócios, que vão abalar a tua estrutura emocional, você ainda assim continua resiliente, acreditando e perseverando com as suas convicções e as suas ideias. Essa, para mim, é a única maneira que você tem para trilhar o caminho, para buscar esse, vamos dizer, esse idealizado sucesso, essa meta, né, que é transformar uma ideia, um conceito em algo concreto, em algo tangível. Aceite o princípio, aprenda com o erro. O erro ele é inevitável e fundamental nessa caminhada. Na escola da vida, a matéria erro é uma das matérias mais importantes. Depois de felicidade, é o exercício diário do erro. Se você não errou ainda hoje, procura um erro, porque tem alguma coisa errada se você não errou hoje pelo menos uma vez. Gostaria de acrescentar, Meg, que o maior inimigo que tenta evitar o seu sucesso é você mesmo, com toda essa organização mental. Quando eu, Carlos Luiza, resolvi montar uma escola de inglês, eu fiz aquilo que toda pessoa inteligente faz. Eu fui falar com os meus amigos, com os conhecidos, tentar pegar algum apoio, alguma dica, alguma orientação. E sabe o que os meus amigos me disseram, Meg?
Carlos, não faça isso. Não troque o certo pelo incerto. Você está bem empregado numa multinacional, com bom salário, com benefícios. Você tem uma posição de destaque. Você tem que entender que o momento econômico, político, social do Brasil não é um momento apropriado. Sem contar que a economia está paralisada. E tem mais, Carlos. Você está chegando agora. Qual que é a tua estrutura? E você vai ter que concorrer com gigantes que estão aí no mercado há 10, 20, 30 anos. Como que você acha que você vai fazer a diferença? E aqueles ainda mais otimistas diziam assim, velho, Carlos, põe uma coisa na tua cabeça. Esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Meg do céu, eu confesso que eu não esperava esse balde de água fria por parte dos meus amigos. Eu fui para casa, eu chorei, né? E é claro que os meus amigos riram. Eu sabia que ele não ia muito longe, eu sabia que ele ia desistir, eu sabia que era fogo de palha. Bom, gente, o tempo passou. E hoje quem ri sou eu. E os meus amigos, eles são os que choram, né? Porque hoje eles pensam, bem que eu podia estar com o Carlos nesse projeto. Por que eu cito essa experiência, amiga? E todos que estão conosco na Escola da Vida? É porque o preço do sucesso começa com você mesmo. O preço do sucesso é a sua disposição de passar essas barreiras, passar o negativismo, passar os obstáculos, seguir avante, acreditando em você, acreditando no projeto, acreditando nas pessoas, acreditando em Deus, acreditando no seu potencial, acreditando nos seus sonhos. Obrigado pela pergunta. Vamos ouvir a pergunta do Willy, por favor. Um ótimo dia, Wizard e Belino. Primeiro, agradecer aí todo o empenho que vocês têm, né? Pessoas já com uma agenda super lotada e está dedicando um tempo do seu dia para compartilhar isso é extremamente gratificante, tá? Primeiro, a minha gratidão aqui para vocês dois. O tema gosto muito, porque é uma frase que eu gosto, é que felicidade dá lucro, né? Eu sou empresário, né? Aqui no ABC em São Paulo, tenho 2 empresas, mas eu virei a chave quando eu comecei a ouvir mais cada ser humano dentro da minha empresa. Né? E ontem eu dediquei um bom tempo, chamei todo mundo, eu dedico um tempo da minha semana para ouvir o coração dessas pessoas, o que aflige elas, né? Que se você percebe que você construiu um vendedor, um gerente, leva-se tempo, né? O vendedor ou um gerente, para ele ser um gerente daqui 2 anos, você tem que ouvir as feridas dele e aquilo que ele mais almeja na vida, né? E é perceptível que as pessoas, eles têm muita ansiedade para resolver as suas adversidades no dia, né? Acontece algo, a gente fica agitado, apreensivo, com a cabeça lá no futuro, né? E muito preocupado. E a pergunta que eu faço para vocês é: quando vocês acham que essa chave virou para vocês, que vocês entenderam que vocês tinham que ouvir mais as pessoas, ao invés de ficar dando a solução para a vida delas, né? Quando que vocês acham que virou essa chave? Que hoje eu sinto que minha chave virou e eu estou tendo resultados para minha própria harmonia, né? Para minha própria... eu vejo que quando isso virou, a minha própria vida melhorou, a minha própria felicidade melhorou, do que eu ficar... vocês colocaram até uma frase hoje muito legal, de que as pessoas querem copiar aonde a gente está, mas não quer copiar a caminhada que a gente teve. E quando que vocês acham que essa chave virou para vocês? Querido amigo, sabe quando que foi a última vez que essa chave virou na minha vida? Foi a semana passada. É um exercício diário, Willy, de dar uma virada para nós ouvirmos mais os outros. E você começa lá quando você é criança, quando você é um adolescente, quando você está na faculdade, quando você casa, tem que ouvir a mulher. Depois você tem filhos, tem que ouvir os filhos. Daí você abre teu negócio, tem que ouvir os teus colaboradores. Daí você vence, tem sucesso. E daí você tem que ouvir aqueles que já tiveram sucesso também, como o Ricardo Belino, como o Rufino, e ouvir o cliente, que é você. Então, essa virada de chave é diária. Não existe um único momento na vida que eu vou virar essa chave. Não, é diário. Gostou da resposta, Willy? Gostei, claro, concordo plenamente, assim, né? Obrigado. Vamos ouvir a Ellen. Por favor. Deixa eu acrescentar. As 2 perguntas dele têm muito a ver com o que eu estou fazendo na prática. O Wizard falou todo dia. Gente, lembra disso. Isso é importantíssimo. É todo dia. Quando o dia começa, quando você sai de casa de manhã, você vira a chave para lá ou para cá para sair, ou vira a maçaneta, vira a chave. Grava isso.
Virar a chave é quando você começa de manhã e aceita começar de novo. Fazer reflexão sobre o que você pode melhorar em detrimento do dia anterior. Vire a chave e comece hoje a ser feliz. Vire a chave e comece hoje a ter reflexão. Vire a chave e comece hoje a olhar no retrovisor, ver o que você consegue aproveitar do que está no retrovisor, volta para o para-brisa e pratique a sua melhor versão. Esse é o ponto da virar a chave. Agora, o que eu fiz com relação ao time? Eu reuni o time, expliquei, melhorei a autoestima de todo mundo quando eu falei em não reduzir salários e que nós não teríamos nem desemprego e nem redução de salários. Levantou a autoestima, todo mundo passou a ser feliz e, por consequência, entre o comparativo antes e depois e pós-pandemia, nós crescemos as vendas 40%. Então, com detalhe, nós, entre família e funcionários, eu não tenho essa quantidade absurda que tem de colaborador que o Isa tem, porque o Isa é um louco, tá? O Isa precisa internar ele. Mas agora, eu não tenho essa quantidade, ainda não consegui essa loucura que o Isa... Eu estou buscando essa loucura, tá? Mas eu não consegui ter essa loucura do Isa de bater tanta gente. Então, nós temos entre família e funcionários 300 pessoas. Gente, ninguém foi para o hospital. Alguém pegou Covid, pegou. Para o hospital foi alguém? Não, ninguém. A felicidade, olha isso que o Belino sempre fala. A felicidade, além de te trazer positividade, a felicidade, que é uma sequência da felicidade, além de alegria, de bom viver, de relacionamento, de melhorar a família e de te dar lucro, ela não te cansa, ela melhora tudo na sua vida, ela melhora a sua vida. Começa na fé. Felicidade, você precisa acreditar, dar o primeiro passo e vire essa chave todos os dias. Gente, então eu queria aproveitar para encerrar e dizer para vocês o seguinte: que tal virar essa chave agora? Não é regime que você vai virar segunda-feira, vai virar semana que vem. Não, é atitude, é você querer o melhor para você. É você querer buscar aquilo que você não pode comprar, que é o que mais vale na vida. Ser feliz. Então essa felicidade precisa começar a partir de você, da sua iniciativa, da sua decisão de ser feliz. Eu acredito que todos nós podemos fazer isso a partir de já. Que Deus abençoe. Obrigado, mestre Rufino. Vamos ouvir agora a pergunta da Ellen. Oi, bom dia a todos que estão aqui na sala. Nossa, Rufino, muito obrigada pelas palavras. Realmente é algo que a gente precisa ouvir todos os dias pela manhã, esse chá assim, de motivação. Bom, minha pergunta, na verdade, é o seguinte: visando tudo que foi falado aqui, e até uma frase que o Wizard falou, que a única pessoa que pode impedir a gente de conquistar a nossa felicidade, nosso sucesso, somos nós mesmos. Então, a gente todos os dias matamos um leão por dia para conquistar isso. Eu queria que vocês falassem, cada um de vocês, o Wizard, o Belino, o Rufino, como que a gente lidar com aquela ansiedade, a responsabilidade, a ansiedade e a responsabilidade de quando você entende que você é o único responsável por isso. Belino, vai lá você. Isso. Olha, Ellen, bom dia a você, obrigado por participar aqui dessa sala de aula. Olha, não tem de novo, não tem remédio para gerenciar essa ansiedade. Você precisa assumir isso, né? E assumir que você vai ficar ansioso, né? Sentir essa ansiedade, às vezes, é libertador, né? É da mesma maneira que o medo, né? Quando você se permite ser paralisado pelo medo, você arruma uma desculpa para não fazer as coisas. Então, quando você tiver medo, vai com medo mesmo. Saber lidar com a sua tristeza. Porque é na tristeza que você vai se libertar, você vai encontrar o equilíbrio e você vai se permitir ser uma pessoa feliz. Então, não tem uma pílula para curar essa ansiedade. Não tem um antidepressivo para curar essa ansiedade. É você que tem que assumir intensamente e profundamente os seus sentimentos e aceitar que vai ter um dia que você vai estar triste, que você vai estar ansiosa, que você vai estar também deprimida, por que não? Mas você vai se libertar. Você não vai guardar isso para você. Você vai aprender nesse momento e você vai expandir no momento imediatamente seguinte e você não vai fazer, como disse agora o nosso querido Rufino, agendar o início do seu regime para segunda-feira. Porque, como já dizia Dalai Lama,
Só existem 2 dias em um ano de 365 dias que você não pode fazer nada. O primeiro dia que você não pode fazer nada é o ontem. E o segundo dia é o amanhã. Então é hoje o dia de virar a chave. É hoje o dia de assumir a responsabilidade sobre as suas escolhas para você encontrar a felicidade, exercitar a felicidade e encontrar de verdade um sucesso que vai te fazer uma pessoa feliz. Porque, como disse meu querido Carlos Wizard, sucesso é ser feliz. Quando você reconhece que você tem um problema, você já assumiu, olha que legal, como é fácil resolver. Você já reconheceu. O grande problema das pessoas que vão para o fundo do poço é ficar achando que alguém te empurrou do poço. À medida que você reconhece que quem cava o poço é você, foi você que fez o buraco, ele passa a ser seu. Se ele passa a ser seu, ele fica raso. É só você olhar para cima que tem luz e caminhar na direção da luz. Que você sai do poço porque você reconheceu, então a planta é sua. Então, se você reconhece que você tem essa ansiedade e que você tem o problema, então se o problema é seu, ele é menor que você. O primeiro passo para resolver qualquer problema é você reconhecer que ele te pertence. Se ele te pertence, quem vai cuidar daí para frente é você. E o segundo passo é a atitude de não querer conviver com isso e buscar a felicidade. E o terceiro passo, Ellen, eu vou compartilhar com você. Eu vivenciei há 30 anos, quando eu recebi aquela inspiração de que o caminho para eu vencer seria através de montar uma rede de escolas de inglês, quando na época eu estava apenas dando aulas na minha casa. E daí eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer para montar uma rede de escolas de inglês se hoje eu estou dando aula na minha casa? E daí a inspiração veio através de um versículo da Bíblia, Mateus 7:7. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Ellen, se você, de fato, tem essa fé, essa confiança em Deus, trabalhe com esse versículo. Faça dele um lema de vida. A hora que estiver aflita, angustiada, ansiosa, não saber para onde recorrer, recorra à oração, recorra a Deus. E você vai receber, então, aquele amparo, aquele anseio, aquele conforto, a resposta, a inspiração que você precisa para levar o seu projeto avante. Queridos amigos, o nosso tempo passa tão rápido quando estamos juntos. Eu quero agradecer a participação de todos, em particular do nosso mestre Rufino, que sempre agrega muito valor ao nosso conteúdo, ao professor Belino, e lembra aí de fazer um print da nossa tela, compartilha com os amigos, convida todos, porque de fato todos merecem ser felizes e ter sucesso.